Fala, nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, e o caso Marcos Leonardo agora veio à tona porque o Flamengo não vai atrás dele, né? Vamos ver aqui o que o Mauro vai falar desse caso, né? E se ele concorda com a postura do Flamengo e não ir atrás do Marcos Leonardo. Eu pergunto a você concorda com o Flamengo e não ir atrás do Marcos Leonardo? Já que ele recusou o Flamengo lá atrás, preferiu dar prioridade ao São Paulo. Você acha que o Flamengo deveria insistir? Ou o Flamengo fica na dele e ele que vem agora atrás do Flamengo, querendo jogar no Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Separei esse corte aqui do programa News Sport. Mas antes de mais nada, galera, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Ô, Mauro, você postou no seu blog sobre a questão do Marcos Leonardo. Foi isso? Sim. Por que, enfim, não tem Marcos Leonardo no Flamengo? O Flamengo não foi atrás, ou não quis, ou desistiu, enfim. Vamos lá. Ano passado, o Marcos Leonardo fez 4 gols da Copa do Mundo de Clubes e depois o técnico Inzaghi já deu sinais de que ele não era uma prioridade, né? O jogador estava meio que disponível, não ia ser inscrito no Campeonato Saudita. Depois foi inscrito, mas no primeiro momento não seria inscrito. O Flamengo entrou em contato com o clube, negociou 2 semanas aproximadamente, tinha tudo alinhavado para ter esse jogador por um período. E aí chegou no dia 30 de agosto, vou dar até a data, até 30 de agosto, uma mensagem do empresário do jogador, uma mensagem até muito educada, quase um pedido de desculpas. Olha, conversamos aqui, o garoto quer jogar no São Paulo para realizar o sonho da família dele. Aí o São Paulo tenta contratá-lo e acaba não acontecendo. Ele depois é inscrito de novo, né? E o Inzaghi o utiliza. A partir daí o Flamengo sai da jogada e não houve mais nenhum contato. E a posição do Flamengo não vai ficar implorando para o Marcos Leonardo jogar no Flamengo. Você poderia ter vindo no ano passado, você não quis vir, então tudo bem, fica aí. Se quiser, então o empresário dele vai entrar em contato, alguém vai entrar em contato e falar, olha, mudou de ideia, quer jogar no Flamengo, ele agora repensou, vocês têm interesse? Aí podem abrir uma negociação. Se não houver essa sinalização, a posição do clube é não procurar. E eu acho que é certo. Não acho que tem que ficar. Foi lá, deixou encaminhada a contratação. O jogador não quis, que é um direito dele, ele joga onde ele quiser. Então tá bom, beleza, você não quer vir agora vai ficar a cada janela, cada vez que ele for barrado lá pelo Inzaghi, ou foi encostado, você quer vir para cá? Filhinho, vem jogar aqui no Flamengo, por favor, pelo amor de Deus, né? Implorando? Não tem que implorar. Eu acho que clube nenhum tem que fazer isso. Nenhum clube. Você tenta contratar o profissional. O cara não quer uma vez, não quer, acabou, cara. Ponto final. Uma coisa assim, não posso. Para o Jorginho, quando tentaram no início do ano passado, o cara tinha um contrato em vigor e o Arsenal não queria liberar. No meio do ano ele aceitou a proposta e foi. É diferente. Ele não quis, ele quis jogar em outro clube, que é um direito que ele tem, óbvio, né? Mas, por estar encaminhada a contratação, o jogador ter recuado, a posição do clube foi: só vamos voltar a conversar se porventura houver uma sinalização por parte do jogador, do staff do jogador, para conversar a respeito. Como isso não aconteceu, essa mensagem foi a última, pelo menos até ontem, né? 30 de agosto do ano passado, então não acontece mais nada. O que é o Marcos Leonardo hoje e o Flamengo? Por que fica na mídia? A gente tem que ficar publicando essas coisas, ficar explicando para as pessoas que ficam perguntando incessantemente. É o caça-clique da mídia. É o caça-clique da mídia, porque é uma conexão óbvia. O jogador não vai ser aproveitado pelo técnico Inzaghi. Contrataram o Benzema, tem lá o Darwin Núñez, ele colocou os dois como prioritários, atacantes, e o Marcos Leonardo ficou relegado a um plano secundário. Ele é um bom atacante, está disponível. O Flamengo, tem dinheiro, então pode contratar o cara, em tese. Opa, isso vai dar audiência. Vamos falar que o Marcos Leonardo pode ser do Flamengo, mas não existe nada. Esse é o ponto. Aí por que você publicou assim? Porque as pessoas ficam perguntando, tentando explicar para quem acompanha o nosso trabalho, que não tem nada a ver. É o que a gente está falando aqui. Mas as pessoas não param de falar sobre isso, porque isso vai dar audiência. É o lado podre da imprensa esportiva. É só o lado podre da imprensa esportiva. E eu vou dizer mais, o problema não é falar do mercado da bola. Tem alguns elementos, inclusive coleguinhas, entre aspas, que acham que eu condeno. Não sou contra, não. Falar do mercado da bola faz parte. Ele faz parte do futebol. Como diria o Luxemburgo, pertence ao futebol. Mas falar do mercado da bola o ano inteiro com janela fechada, falar de negociações que não existem, ficar fazendo conexões para poder ter uma manchete, cara, que trabalho é esse? E outra coisa, a loucura dessa parcela que é grande dos torcedores, das pessoas que acompanham o futebol, por esse tipo de notícia que não é notícia muitas vezes. As pessoas ficam loucas por isso. Então isso gera um ciclo vicioso que não termina nunca. E aí surgem essas coisas. A notícia não tem nada. Ou seja, nem tem notícia.
E vou repetir, por que você publica? Porque eu recebo perguntas a todo instante, nos programas de que participo, na rede social. Amigos meus me perguntam, pô, isso aqui é verdade? O Marcos vai jogar? Não, não vai. Aí você vai perguntar, vai tentar apurar, e é isso. E simplesmente assim, 30 de agosto foi o último contato que houve entre o staff do jogador e o clube. E foi isso. Eu vi a mensagem. Uma mensagem até muito educada. Falando, olha, o rapaz quer jogar no São Paulo, quer realizar o sonho da família. Tanto é verdade, tanto as informações se casam, que o São Paulo tentou contratar e houve uma expectativa muito grande de que ele viesse jogar no São Paulo. E esse era o maior argumento. Não, o pai é São Paulino, ele quer jogar pelo São Paulo, que eu acho perfeitamente normal. Como ele pode agora falar, olha, eu não quero ir embora daqui. Se o técnico não quer me escalar, eu tenho um contrato para ficar aqui. Mas ele pode fazer isso também. Eu acho muito estranho e eu acho que o jogador dizer que aparece o Flamengo para contratar, ficar público isso, ele dizer que quer ir para o São Paulo. Eu acho que assim, ele começa a colocar mina na frente dele. Né? Porque, de repente, o Flamengo contrata o Marcos Leonardo, aí ele vai mal, a torcida vai para o São Paulo. São Paulino. Então você começa a criar. Antes de acontecer qualquer coisa, você começa a criar coisas na sua frente. É um jogador jovem, Sim. ainda, deve estar milionário, porque está jogando na Arábia Saudita, está milionário, mas você dizer publicamente que você, não, eu não quero ir para o Flamengo, eu quero jogar no São Paulo, realizar o sonho da minha família, cara, para mim não tem lógica. A não ser no caso ele vá mesmo, e nem foi o caso, ele não foi para o Flamengo, não foi para o São Paulo, eu tive um caso lá. parecido com esse, só que ficou no baixo dos panos, as pessoas sabem hoje, porque eu falo. Quando eu estava no Torino, que eu resolvi voltar, o São Paulo foi lá. Foi o empresário, o São Paulo mandou um empresário lá, a proposta, o São Paulo ia dar uma grana, ia dar o KT, que depois até jogou lá e faleceu, né? O KT ponta direita, e eu ia voltar para o São Paulo. Eu conversei, fizemos uma reunião, falei, legal, eu vou para minha casa, conversar com a minha ex-mulher, né? E a gente resolve. Eu estava no caminho da minha casa, tocou o telefone no carro, atendi, era o presidente do Torino. Casão, dá para você voltar aqui? Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Não, tem uma pessoa aqui, Luiz Augusto Veloso, que ele falou, ele é o presidente do Flamengo, ele quer conversar com você. Pronto, eu voltei lá, beleza. Pô, nós queremos que você volte pro Flamengo, lá. Eu queria jogar no Flamengo, sempre tive esse sonho de jogar no Flamengo. Eu falei, beleza, então fechou. Aí ele falou pra mim, pô, mas nós não podemos te pagar o que você ganha aqui. Eu falei, não, paga metade e eu tô voltando. E eu voltei pro Flamengo. Isso não ficou público, isso ficou ali naquele quartinho. Eu que falo isso hoje. Hoje eu conto essa história. Já parei de jogar. E o São Paulo entendeu muito bem, não teve problema nenhum, não teve nenhuma crise de relacionamento. Tanto que eu me dou muito bem com o São Paulo hoje. Mas foi uma escolha ali, nos bastidores. Eu acho que o cara não pode falar publicamente, não, eu não quero ir pro Flamengo porque eu quero jogar no São Paulo. A não ser que ele vá mesmo. A não ser que tenha a proposta. Não, eu aceito o Flamengo, nós vamos te pagar. Beleza. Beleza. Eu só mudei de ideia porque o Veloso falou. Nós queremos, fizemos um contrato, tudo certo. E voltei. Perfeito. E essa história está vindo à tona porque o Flamengo está vazando a história justamente por isso. Já surgiu uma versão de que o Felipe Luiz não queria um jogador porque não tem as características. É verdade, ainda vai respingando nos outros. O Flamengo vazou a história. Olha, o que aconteceu foi isso aqui. É isso. E faz sentido. Fazer o quê? As pessoas estão já colocando o técnico na roda, dizendo que ele vetou o jogador. Claro, começa a criar uma crise. Então, olha, o que aconteceu foi isso aqui. Conta é verdade. Verdade é verdade. Isso é verdade. E eu acho que assim, o agente ficou numa situação que eu entendo, vai brigar o jogador, jogar no time. E o jogador, se ele quer jogar... Eu queria o caso do Arias. O caso do Arias, eu acho assim, eu não sei se não orientaram ele ou ele não deu ouvidos às pessoas, que eventualmente o tenham orientado. Por que ele não falou assim? Porque tem sempre essa pergunta, que é uma grande sacanagem, né? Você pode falar e pergunta, você jogaria em outro clube? Porra, cara, você está saindo de um clube que você é identificado para jogar no futebol do exterior. Eles perguntam isso, o cara não sabe, gente. Essa pergunta é do jornalista ou do influenciador torcedor ali, que quer arrancar do jogador a declaração do tipo, promessa. Olha, nunca jogarei em outro time. É só esse o corte. Exato. Então o cara tem que estar preparado para dizer, por exemplo, o Arias poderia falar, olha, eu não sei se eu vou voltar ao futebol brasileiro, talvez eu fique na Europa por muito tempo, fique pouco tempo, talvez eu volte para a Colômbia. A minha intenção é ficar jogar lá, talvez ir para um grande clube. Isso, eu vou para lá com o intuito de fazer uma carreira internacional. Fui muito Se feliz um dia aqui. eu voltar ao Brasil, será uma honra voltar a vestir essa camisa. Perfeito. Adoro a torcida, adoro o clube, me trataram muito bem. Agora, eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer comigo.
Mas o cara ali pressionado com um monte isso, de repórter se eu fala, voltar, eu volto sim, eu volto, claro. Se eu tiver que voltar um dia ao Brasil, será uma honra voltar ao clube onde Até porque ele está saindo, ele não está tendo proposta de ninguém para voltar. Isso. Então ele fala mesmo. Quando o cara promete que não vai jogar, e 6, 7 meses depois ele vai jogar em outro clube, aí eu entendo também o torcedor. O cara fala, caramba, você fez uma promessa outro dia. Você acabou de falar, exatamente. Uma coisa é quando você fica vários anos fora, o mundo gira, né? E de repente na volta o clube nem quer mais o cara, quem quer é um outro. Isso. O Casão mesmo, quando volta, o Flamengo procura, não é o Corinthians. Isso acontece. Aí o torcedor até entende mais. Tanto que quando você for jogar pelo Flamengo contra o Corinthians no Pacaembu, o torcedor volta a Casão no seu lugar no timão. Exato. Por quê? Porque o torcedor entendeu o contexto. E ainda mais hoje a rivalidade ela é interestadual, por conta da internet, que aproximou todo mundo. No passado não tinha isso. Essa rivalidade que tem do Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional, não tinha isso. Hoje tem por conta da internet que aproximou todo mundo. Eu acho que o caso foi o caso do Vinha. O Vinha não tinha toda essa identificação com o Palmeiras, que o Aras tinha com o Fluminense. Ele falou a mesma coisa, eu voltaria Aí ao Palmeiras. ele vai sair do Palmeiras, você jogaria em outro time? Não, só jogaria no Palmeiras. Aí ele volta, vai do Flamengo e pergunta, você falou isso? Ele falou, eu falei o que vocês queriam ouvir. Foi a resposta que ele deu. Exatamente. Quer dizer, é isso. Agora, acho que o jogador tem que estar preparado. Eu acho que quem cerca o jogador, e hoje tem várias pessoas ao redor, para esse tipo de situação. Claro. Ser orientado. Vão te perguntar o seguinte, se você jogaria em outro clube no Brasil. Você vai falar isso, cara. Vai nessa. É brifar o cara. Fala isso. Fala isso que você não se compromete. Não diga que ama. Mesmo que você ache que ama, não diga que ama. Não diga que só jogará nesse clube. Agradece por tudo que fizeram por você. Fui muito feliz Diz que você, se um dia voltar, você vai ser uma honra, mas que você não sabe o que o futuro reserva. Acabou. Evitaria tudo isso. Olha, Bom, é isso aí, né, pessoal? Para vir jogar no Flamengo, tem que querer jogar no Flamengo. Não só no Flamengo, qualquer clube, né? O jogador ele tem que querer jogar. Assim como o Marcos Leonardo falou, né, que a prioridade dele seria o São Paulo quando o Flamengo foi atrás, o Flamengo tá certo. Não tem que ir atrás. Agora, se ele quiser, ele vem, sinaliza, quer jogar no Flamengo, aí o Flamengo vai avaliar se contrata ou não. Mas é bom o Flamengo expor essa situação, porque aí o torcedor não fica naquela, por que não vai atrás do Marcos Leonardo? Por que não vai atrás? Aí, agora o torcedor sabendo, o torcedor não vai ficar nessa pressão, tem que contratar Marcos Leonardo. Igual tem muito aí, entre Marcos Leonardo e o Richarlison. O pessoal não quer o Richarlison, né? Mas assim, o Marcos Leonardo não quer vir pro Flamengo. O Richarlison também não é um jogador que agrada, né, a torcida. Então, mas pelo menos a torcida não vai ficar naquela, vai atrás do Marcos Leonardo, por que não vai atrás do Marcos Leonardo? Por que o Flamengo não vai atrás? Faz uma proposta. Mas então agora o Flamengo expondo essa situação, fica claro, né? Então, um jogador que não teve interesse de vir pro Flamengo, e agora ele que fica lá, né, escanteado lá, e se o São Paulo for lá buscar ele, ok, se não, mas para estar no Flamengo, tem que querer estar no Flamengo, assim como o Paquetá fez, o Paquetá ele quis estar no Flamengo, então a gente tem que aplaudir a atitude dele, porque ele teve várias propostas para ficar lá na Europa, e ele não quis, ele deu prioridade ao Flamengo. Então, esse tipo de jogador que a gente tem que querer ter no clube, né? É quem quer estar no clube. E no momento ele está oscilando porque ele ainda não tem entrosamento com os companheiros, né? Ele chegou agora, está se adaptando ao clube. O jogo passado ele foi bem, ontem ele já não foi tão bem. Mas é uma adaptação, né? Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.